Olá, eu sou a Tainara e no vídeo de hoje conversarei com vocês sobre 3 detetives literários que eu acho que todo mundo que gosta de literatura policial deveria conhecer. Para começar, vamos conversar sobre o primeiro, depois sobre o mais famoso e por fim sobre o meu favorito. E teremos um bônus no final. O primeiro detetive da história da literatura surge no ano de 1841, a partir da publicação do conto Os Crimes da Rua Morgue ou Os Assassinatos da Rua Morgue, porque há essas duas traduções aqui para o português, um conto de autoria de Edgar Allan Poe, um escritor norte-americano muito conhecido principalmente pelo conto O Gato Preto e pelo poema O Corvo. O nome desse detetive era Auguste Dupin e ele nos é apresentado por um amigo. Ele e este amigo dele acabaram de se conhecer em uma livraria e aí conversa vai, conversa vem, eles veem que eles nutrem ali certos gostos intelectuais muito parecidos, decidem morar juntos e aí acaba ocorrendo um caso muito peculiar e a polícia não consegue resolver direito e o Auguste Dupin, que era um homem muito inteligente, decide auxiliar. E aí o seu amigo, cujo nome nós desconhecemos, vai ser então o narrador dessa história que vai nos contando ali como a investigação está ocorrendo, os pensamentos que o Auguste Dupin vai trazendo a ele, as reflexões que ele vai construindo e por fim é claro que nós vamos ter ali o desvendamento, a grande solução. E tudo isso devido a essa capacidade dedutiva altamente genial, digamos assim, que o Auguste Dupin tem, que faz com que ele se diferencie do restante daqueles investigadores. Lembrando que ele não trabalhava para a polícia, ele fez isso apenas como um hobby. Então aqui nós já temos esse modelo de detetive que depois vai ser seguido por outros tantos escritores. Esse detetive que ele se distancia do homem comum, que ele é posto numa posição idealizada. O que significa ser uma figura idealizada? Significa ser uma figura que é um pouco distante do real, que vive ali mais próximo do mundo das ideias, digamos, da perfeição, da genialidade. E aí nós vemos duas características muito fortes que surgem com o Dupin e que vão aparecer muito nos outros detetives dos quais nós vamos falar daqui a pouco, que são, em primeiro lugar, essa capacidade que ele tem, os outros humanos banais ali da narrativa não têm de observar esses detalhes e a partir da observação conseguirem chegar à solução, ou seja, não há ali tecnologia, há apenas a dedução dele. Se bem que depois outros escritores vão falar que a arte da dedução por si só já é uma ciência. E em segundo lugar, nós vamos ter ali também a questão da parceria, porque o Auguste Dupin, ele vai ali investigar junto com esse seu amigo que é um narrador, apesar de que esse narrador, ele vai mais fazer um papel de nos trazer essa história do que de participar dela ativamente no sentido de buscar resolver ali aquele caso. Só que essa função desse parceiro, ela é muito importante, não apenas para que a história chegue até nós, obviamente, como também para que este homem acima da média, que é o detetive, consiga ter uma visão, um discernimento de como as pessoas comuns veem o caso. Porque da mesma forma que um homem comum não consegue ter a visão do gênio, o gênio não consegue ter essa visão tão comum. E daqui a pouco eu vou explicar isso melhor, porque nós temos um detetive que levanta essa teoria. O Auguste Dupin, ele não aparece apenas nesse conto, ele aparece em mais 2. Então nós costumamos dizer que o Poe, ele tem uma trilogia de literatura policial, porque ele criou 3 contos, os 3 ali independentes, ou seja, você pode ler ali separado, fora de ordem, está tudo certo, mas nesses 3 contos o Auguste Dupin aparece resolvendo o caso. Então o primeiro foi esse que eu já mencionei, Os Crimes da Rua Morgue, o segundo é O Mistério de Marie Roget, que também é muito interessante porque ele é baseado entre aspas, porque ele traz breves elementos ali de um crime real, e o terceiro conto é A Carta Roubada. Eles foram publicados então respectivamente em 1841, 1842 e 1844. E agora vamos falar do detetive mais famoso da literatura que eu também acho que você deveria conhecer. Sherlock Holmes. Não é mistério para ninguém que ele é o mais conhecido em todo o mundo. Inclusive, ele é tão conhecido que muitas pessoas acreditam que ele de fato existiu. E outras pessoas não sabem quem é Conan Doyle, o escritor que criou Sherlock Holmes, mas sabem quem é Sherlock Holmes. Eu acho isso muito curioso. É um caso em que o personagem se tornou maior que o seu criador, a criatura
literatura se sobrepõe. O Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, também é uma figura muito curiosa, porque ele trabalhava como médico, aí a carreira dele de médico não ia muito bem, ele não tinha muitos clientes, aí ele decide virar escritor, aí ele faz muito sucesso como escritor a partir das histórias de Sherlock Holmes. Só que aí ele não queria mais escrever as histórias de Sherlock Holmes, porque de certa forma ainda tinha-se um preconceito com a literatura policial ali, então ele queria escrever romances históricos, e aí ele mata o Sherlock Holmes em uma de suas histórias, o público fica revoltado, depois ele tem que trazer o Sherlock Holmes de volta, e os romances históricos dele não chamam a atenção do público de forma nenhuma, e depois ele também se envolve em algumas polêmicas, algumas mesas ali, para discutir assuntos relacionados ao sobrenatural, então ele teve uma vida bem curiosa, digamos assim. Mas vamos focar aí no Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes, ele aparece primeiramente neste livro aqui, Um Estudo em Vermelho, e é também nesse livro que ele conhece o Watson, que vai ser quem narra as histórias de Sherlock Holmes para nós. O Watson, ele exerce uma posição que é essa posição de acompanhar o detetive ali nas investigações, de narrar essa história, mas ele não tem essa visão genial tal qual o detetive possui. O Sherlock Holmes, ele também tem essa genialidade, assim como Augusto Dupin tinha, só que o Sherlock Holmes, ele é um pouco mais snob, eu diria. E uma curiosidade é que aqui neste livro, Um Estudo em Vermelho, acontece algo bem parecido com o que aconteceu na história do Poe. O Sherlock Holmes com o Watson, eles se conhecem ali, por acaso, e aí eles decidem morar juntos, então eles dividem ali um apartamento, mas não é isso que eu queria falar. O que eu queria comentar, principalmente, é que o Auguste Dupin é mencionado aqui, então há uma passagem em que o Watson fala para o Sherlock Holmes que o Sherlock, ele se parece muito com o Dupin, e o Sherlock, ele debocha, assim, ele diz, não, o Dupin era um sujeito muito primitivo, não se compara a mim, e eu achei isso muito engraçado. O Watson fica bastante chateado com isso, inclusive, porque ele era muito fã do Dupin. Outra coisa que eu acho que fez com que Sherlock ficasse tão famoso assim foi o cinema, porque ele foi muito reproduzido no cinema, foi interpretado por diversos atores, inclusive outra curiosidade é que aquele bordão elementar, meu caro Watson, ele não aparece nos livros do Conan Doyle, ele aparece no cinema e ele foi imortalizado a partir do cinema. Apesar de Um Estudo em Vermelho ser, assim, o primeiro livro em que o Sherlock Holmes aparece, na minha opinião, ele não é o melhor. Na verdade, eu nem gosto tanto assim de Um Estudo em Vermelho. O meu favorito é O Cão dos Baskerville, que é um livro, assim, sensacional. Então, se você quer começar a ler Sherlock Holmes, eu indico que você comece por lá. Lembrando que já há resenha aqui no canal, tanto de Os Crimes da Rua Morgue, como também de O Cão dos Baskerville e também de Um Estudo em Vermelho. Eu sempre deixo ali para vocês no primeiro comentário fixado e na descrição no vídeo para vocês conferirem depois. E agora vamos falar do meu detetive favorito da literatura, Hercule Poirot, o grande detetive que aparece nas histórias da Agatha Christie. O Hercule Poirot, ele é belga, ele é uma figura mais velha, ele tem aquela imagem do detetive com chapéu, com seu bigode, bem tradicional mesmo. E se a gente for analisar aqui por meio de uma linha temporal, ele realmente seria ali o terceiro, porque em primeiro nós tínhamos lá o Auguste Dupin, que era de 1841, o Sherlock Holmes, que aparece primeiramente em 1887, e o Hercule Poirot aparece pela primeira vez em 1920, no livro O Misterioso Caso de Styles. E é muito interessante porque depois, no último livro em que o Poirot aparece, Cai o Pano é o nome do livro, ele retorna a Styles. E lá acontece outro mistério que ele desvenda, só que é o último. E eu recomendaria fortemente que vocês não leiam o livro Cai o Pano, da Agatha Christie, até vocês terem lido todos os outros em que o Hercule Poirot aparece, porque não vai fazer muito sentido durante a leitura de vocês. Então, na minha opinião, há duas possibilidades que são as mais interessantes de por onde começar a ler os livros do Hercule Poirot. Eu diria que você pode começar por uma ordem cronológica, lendo primeiramente o livro de 1920, O Misterioso Caso de Styles, ou então você pode começar pelo meu favorito, que é O Assassinato de Roger Ackroyd. É muito bom. E
tal qual os outros detetives já mencionados aí no vídeo de hoje, o Hercule Poirot, ele também tinha um grande amigo, que era o Capitão Hastings, que aparece lá no misterioso caso de Styles também. E é justamente o Poirot que fala aquela teoria que eu mencionei lá no início do vídeo, que o detetive, esse detetive genial, esse homem super intelectual, super inteligente, criativo, ele precisa ter ali ao seu lado um homem comum auxiliando ele, no sentido de que ele precisa ter essa visão de como as pessoas comuns veriam esse caso, porque o criminoso, ele quer tentar enganar as pessoas comuns. Quando ele comete um crime pensando em como ele as enganaria, mas ele nunca vai conseguir enganar o detetive, que é posto nessa posição de quase um super-herói. E por fim, agora temos um bônus aí, que eu queria mencionar também outra detetive, que ela tem um grande espaço no meu coração. Eu acho que talvez ela seria ali a minha segunda favorita, talvez, que é a Miss Marple, também uma personagem da Agatha Christie, e ela aparece pela primeira vez no livro O Assassinato na Casa do Pastor, no ano de 1930, e ela é uma senhorinha, ela é realmente bem idosa, e por causa disso, muita gente não bota fé, digamos assim, não dá muita credibilidade à inteligência dela, por causa da figura, da aparência dela. Então, acontece muito nos livros em que ela aparece, de ter um mistério e ela dar ali a sua opinião, explicar alguma coisa sobre o caso e as pessoas não darem muito crédito por acharem que ela não passa de uma senhorinha, e no final a resolução era justamente aquilo que ela tinha dito. Ela vive em um pequeno vilarejo chamado St. Mary Mead. E é muito interessante que ela menciona sempre que você consegue entender muito de toda a sociedade humana a partir da observação de um pequeno grupo de pessoas, porque muita gente acha que ela não teria capacidade de pensar ali sobre outros casos que acontecem fora do vilarejo dela, porque ela praticamente nunca sai desse vilarejo. Só que aí entra essa teoria dela e que dá muito certo. Eu gosto muito das histórias dela. Bom, pessoal, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curti-lo, de se inscreverem, ativarem as notificações. Se forem comprar algum dos livros mencionados, utilizem o meu link, que é o link de afiliado da Amazon, que eu deixo ali no comentário, que eu deixo ali na descrição. E também confiram as resenhas depois. Ah, e me contem qual é o detetive favorito de vocês. Tchau e até a próxima!